Tem dificuldade com as infrações? Quer saber as questões que mais caem, o conteúdo que mais é cobrado? Esse vídeo é feito para você. Esse é o terceiro vídeo da série. Eu postei um sobre o sistema de trânsito, postei outro sobre as normas de circulação, até vou deixar o link aqui para vocês. E esse é o terceiro vídeo da série abordando o tema infrações, com o conteúdo que mais é cobrado, com as questões que caem com maior frequência na prova teórica do Detran, e na sequência eu vou postar também o vídeo da sinalização das placas. Mas claro que antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, deixar o teu joinha, ativar o sininho, né? Deixar o teu joinha, o teu like, o teu comentário, comentar aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos. E fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muitas dicas e muitos macetes para acertar as questões de infrações. As duas primeiras perguntas que podem ser cobradas é o que é uma infração. Primeiro, infração é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Quem estiver acompanhando pela apostila, comecinho da página 21. E o segundo, quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, aqui nós temos duas situações aonde se comete infração, que é a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, ou ainda comete infração quando deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Nós vamos ter basicamente divididos as infrações em 4, tá? Com relação à sua gravidade. Se ela for gravíssima, que é quando você coloca a vida tua e dos outros ou a vida de terceiros em risco, é 7 pontos. Quando você coloca a tua vida em risco, 5 pontos. Quando é média, são 4 pontos, quase sempre relacionada com o meio ambiente. E leve, 3 pontos, que é quando está relacionado com documentação. Então, gravíssima 7, grave 5, média 4 e leve 3. Outro tema importantíssimo é com relação à suspensão por pontuação. Nós sabemos, já que faz algum tempinho que mudou, mas ainda existe certa dúvida. Primeiro, ele continua suspendendo por pontuação com 20 pontos se o condutor tiver 2 ou mais infrações de natureza gravíssima. Por exemplo, se ele tem 2 infrações gravíssimas e ele somar 20 pontos, ele vai ser suspenso. 30 pontos vai ser para aquele condutor que tem apenas uma infração gravíssima. E 40 pontos será para aquele condutor que não tem nenhuma infração gravíssima. Então, se você não tem nenhuma gravíssima, você tem média, você tem leve, você tem grave, só vai suspender com 40. Se você tiver uma gravíssima, vai suspender com 30. E se você tiver 2 ou mais, aí vai ser na mesma regra com 20 pontos. Aí, tem algumas situações com relação aos motociclistas, lá do artigo 244, que todas elas é uma infração apenas. Mas essa única infração, ou essas únicas infrações que estão nesse slide, elas já geram a suspensão direta da habilitação. Conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar o capacete, suspende direto, nem que não tenha nenhuma outra infração. O passageiro estar sem capacete, fazendo malabarismos ou equilibrando-se apenas em uma roda e transportando criança menor de 10 anos. Cuidem, essa regra já está em vigor faz bastantinho tempo. É 10 anos agora na moto. Infração gravíssima, 7 pontos, multa e suspensão do direito de dirigir. Outros 2 temas importantíssimos e que é
imprescindível vocês saberem identificar que é a diferença entre penalidade e medida administrativa. Por exemplo, penalidade poderá ser advertência por escrito, no caso das infrações de natureza leve ou média, pode ser multa, suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH, cassação da PPD ou frequência obrigatória em curso de reciclagem. No total, nós vamos ter 6 penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. E aí, nós vamos ter as medidas administrativas. Gente, olha a dica, olha o macete. Quando falar em medida administrativa, tem que começar com a letra R. Retenção, remoção, recolhimento da CNH, recolhimento do CRV, recolhimento do CRLV, recolhimento de animais, realização de exame e realização de teste. Até tem o transbordo de excesso de carga, mas o correto é retenção para o transbordo de excesso de carga. Então, toda vez que falar em medida administrativa, tem que começar com R. Retenção, remoção, recolhimento. Outra dica importante também para vocês identificarem é que assim, a penalidade ela poderá ou não vir acrescentada da medida administrativa. Por exemplo, andar sem cinto de segurança. É uma infração de natureza grave com 5 pontos, que gera medida administrativa de retenção para regularização. Estacionar em local em horário proibido gera penalidade de multa, mais a medida administrativa de remoção. Então, a penalidade, ela pode ou não vir acrescida da medida administrativa. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem penalidade. Fica fácil para vocês entenderem. Com relação aos crimes de trânsito, eu não vou abordar todos os crimes de trânsito, eu vou abordar apenas os que estão caindo na prova teórica. Tá? Então, se alguém estiver vendo o vídeo, mas a Profilu não passou, faltou esse, faltou aquele, eu só estou abordando neste vídeo os conteúdos mais cobrados, tanto é que vocês estão tendo 18 horas de legislação e apenas 1 hora. Então, aqui eu só estou abordando o que mais é cobrado, não tem todo o conteúdo. Então, os crimes de trânsito nós vamos ter, para quem estiver seguindo a apostila lá na página 24, que mais são cobrados na prova. Sem possuir a CNH, ou seja, não ter feito o processo de CNH, gerando perigo de dano, ou mesmo entregar o seu veículo a condutor não habilitado, dirigir alcoolizado, que vai gerar suspensão direta de 12 meses, sobre a faixa destinada a pedestres, não prestar socorro em caso de acidente e utilizando o veículo sem placas, com placas falsas ou adulteradas. Agora, cuidem. O que não é crime? Não é crime você estar com a tua PPD ou a tua CNH vencidos há mais de 30 dias. Lembrando que até 30 dias pode. A partir de 30 dias, ele gera apenas uma infração. É infração gravíssima com 7 pontos, só que é só infração, não é crime. Resumindo, a tua CNH, a tua PPD estar vencida não mata ninguém. O que vai matar alguém? Você não ter habilitação, você dirigir alcoolizado, você dirigir ameaçando pedestres. Para ficar bem fácil para vocês entenderem. E também não é crime o teu veículo não estar devidamente licenciado. Então, como que vai cair a pergunta? Ele vai dar 3 números romanos, 2 vão ser crime e 1 não vai ser. O qual que não vai ser? Em uma das questões não vai ser crime você estar com habilitação vencida há mais de 30 dias e no outro não vai ser crime o teu veículo
não estar devidamente licenciado. Então, a tua PPD ou CNH estarem vencidas ou o teu veículo não estar devidamente licenciado são infrações, mas não é crime. Com relação à suspensão também, só lembrando vocês que recusar-se a ser submetido ao teste do bafômetro, ele também gera suspensão e não apenas estar dirigindo alcoolizado. E também conduzir o veículo das categorias C, D e E sem estar com o toxicológico em dia. Isso também gera suspensão. Só que esses dois itens, eles não estão sendo cobrados na prova teórica. É mais para vocês saberem que recusar-se a fazer, né, o teste do bafômetro e conduzir o veículo com o teu toxicológico vencido há mais de 30 dias, ele também vai gerar a suspensão. Porém, como eu citei, ele não são dois itens cobrados na prova, é mais a título de curiosidade. Algumas infrações de natureza gravíssima com 7 pontos que mais são cobrados na prova. Reforço mais uma vez, pessoal, não tem como nós vermos todas as infrações de natureza gravíssima, porque são muitas, mas nós vamos abordar o que mais é cobrado na prova teórica. Não quer dizer que talvez não possa ser cobrada alguma outra, mas essas são as mais cobradas. Primeiro, avançar o sinal vermelho. Avançar o sinal vermelho ou a placa de pare é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. É apenas infração porque há uma atitude errada. Quando for a atitude errada, apenas multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, multa e retenção. Quando estiver estacionado de forma irregular, multa mais remoção. Outra que cai bastante, transitar em ciclovia ou ciclofaixa. Transitar em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, 7 pontos, sujeito a multa. Dirigir alcoolizado, que além de ser infração, também é crime. Não dar preferência ao pedestre, ultrapassar em curvas, aclives, declives ou faixa contínua. Lembrando que aclive é o que sobe, declive é o que desce. Transitar a mais de 50% do limite de velocidade. Vocês precisam saber disso. Isso também gera suspensão da CNH. Por que vocês precisam saber? Porque ele vai dar um quadro para vocês, com 3 motoristas, com 3 vias, com 3 velocidades. E qual que é a pergunta? Qual deles que vai ser suspenso? Como é que vocês vão responder a pergunta se vocês não souberem essa informação? Então, transitar a mais de 50% do limite de velocidade estabelecido para a via vai gerar a suspensão da habilitação. Exemplo, se a via é de 100, vocês vão pegar a velocidade máxima de 100 e vão somar a metade. Qual que é a metade de 100? 50. 100 mais 50, 150. Até 150 é uma infração grave com 5 pontos. A partir de 151 é uma infração gravíssima, 7 pontos e suspensão da CNH. Infrações graves com 5 pontos mais cobradas na prova. Não usar cinto. Grave, 5 pontos, certo? Transitar em marcha ré. Pessoal, transitar em marcha ré em esquinas é sim uma infração grave com 5 pontos, ou sem os cuidados necessários. Desobedecer ao agente de trânsito. Lembrando que as ordens do agente de trânsito, elas prevalecem sobre as demais sinalizações. E não respeitar ou desobedecer as ordens do agente também é infração grave. Não sinalizar, não usar a seta, não ligar o pisca. Infração grave, 5 pontos. Farol desregulado ou luz alta, grave, 5 pontos.
produzindo fumaça ou gases. Essa tá caindo bastante. Grave também, 5 pontos. Ou então a campeã das que mais caem. Usar som em desacordo, ou seja, som muito alto. Também infração grave, 5 pontos. Não usar cinto, usar marcha ré de forma errada, não sinalizar, usar som alto são alguns exemplos de infrações graves com 5 pontos que caem bastante na prova teórica. Média com 4 pontos, a campeã que mais cai. Atirar ou abandonar na via objetos ou substâncias, ou atirar de dentro do veículo objetos ou substâncias, infração média 4 pontos. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Estacionar na contramão. E o artigo 252, dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, ou que comprometa a utilização dos pedais. Inclusive, tem até uma questão que cai, que ele dá 3 números romanos, e os 3 números romanos estão corretos, relacionados ao artigo 252, que é dirigir com o braço do lado de fora, usando calçado que não se firme nos pés, ou ainda utilizando aparelho celular conectado a fones de ouvido. E também parar nas esquinas a menos de 5 metros em relação do bordo do alinhamento da via transversal, ou seja, em relação à esquina, não respeitar a distância de 5 metros também é uma infração de natureza grave com 4 pontos. Infrações de natureza leve com 3 pontos. Usar luz alta em vias providas de iluminação pública. Usar a buzina entre 22 e 6 horas da manhã, infração leve, 3 pontos. Ou que não seja em um toque breve. E a campeã que mais cai, deixar de atualizar o cadastro do registro do veículo ou de habilitação do condutor, ou seja, não renovar a habilitação, por exemplo, estar com ela vencida é uma infração de natureza leve. Só cuidem porque dirigir com habilitação vencida aí é uma infração gravíssima. Agora que vocês aprenderam o conteúdo que mais é cobrado na prova, vamos testar os nossos conhecimentos com algumas questões que caem com uma frequência muito maior na prova teórica. E a primeira, ele diz o seguinte: é uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Pessoal, olha a dica de ouro que eu vou dar para vocês. Todas as medidas administrativas irão começar com a letra R. Isso mesmo, medida administrativa sempre começa com R. Então, na letra A, tem a suspensão do direito de dirigir. Na letra B, o recolhimento do certificado de licenciamento. Na C, a cassação do documento de habilitação. E na D, a apreensão do veículo. Então, se você sabe que medida administrativa sempre começa com R, a única que vai começar com R é a letra B, recolhimento do certificado de licenciamento, e a letra B é sim a nossa resposta correta. Constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Segunda dica de ouro. Notem que ambas as 4 alternativas parecem corretas e elas estão meio corretas, meio completas. Porém, olhem a letra C. A letra C, ela junta todas. Junta a letra A, das resoluções do CONTRAN, da legislação complementar, junta a letra B, do CTB, e junta também a letra D de dado, do CTB e da legislação complementar, ou seja, do Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, ou seja, ela é a alternativa mais longa, a alternativa mais completa. Então, quando você estiver em dúvida, você precisar chutar, escolha a alternativa mais comprida, que nesse caso é a letra C,
E é sim a nossa resposta correta do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E claro que na parte de infrações ele vai perguntar para vocês da pontuação. Ele pode falar de 2 motoristas, ele pode falar de 3 motoristas, então vocês precisam lembrar que gravíssima é 7, grave é 5, média 4 e leve é 3. Então essa aqui diz assim: 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. Motorista 1, uma infração leve e uma média. Quantos pontos é a leve? 3. Quantos pontos é a média? 4. 3 com 4 é 7. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Qual que é a pontuação da infração gravíssima? 7 pontos. E aí ele quer saber, nessa situação, o número de pontos acumulados por cada um desses motoristas é, respectivamente, 7 e 7. Lembrando que a palavra respectivamente ele quer na ordem. Primeiro o motorista 1 e depois o motorista 2. Essa outra infração aqui, ela é muito cobrada. Aliás, são 3 infrações que são mais cobradas e que vocês vão ver neste vídeo. É caracterizado como infração leve, com 3 pontos na carteira de habilitação quando o condutor A. Parar o veículo na contramão de direção. B. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. C. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação. Ou D. Parar o veículo sobre a faixa destinada a pedestres na mudança do sinal luminoso. Notem bem, é uma infração leve. As infrações leves, como vocês viram no vídeo, quase sempre elas estão relacionadas com a documentação. E a única que fala de documentação é a letra B, que é a resposta correta. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou a habilitação do condutor. Segunda questão mais cobrada: atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias é uma. A. Infração média, penalidade e multa. B. Infração leve, penalidade e multa. C. Infração grave, penalidade e multa. Ou D. Infração gravíssima, penalidade e multa. Dica: infração gravíssima é o que coloca a tua vida e a vida do outro em risco. Atirar ou abandonar na via objetos não coloca a vida de ninguém em risco. Letra C. A grave é a que coloca a tua vida em risco. Atirar objetos para fora do carro não coloca a tua vida em risco. Também não está falando de documentação para ser uma infração leve. Então, a resposta correta é a letra A, infração média, penalidade e multa. Ela poderia estar um pouquinho diferente e a resposta ter o complemento ser considerada irresponsável do ponto de vista ambiental. Também estaria correto. Outra questão muito cobrada, que é dirigir o veículo com luz alta em vias providas de iluminação pública terá como punição. Então, quer dizer o quê? Eu só estou com a luz alta por um descuido meu. Então, qual infração que é? A. Multa e retenção do veículo. B. Multa. C. Recolhimento da CNH. Ou D. Multa e remoção do veículo. Olha a dica. Não tem como ser multa e retenção, porque não tem algo errado, algo para arrumar, algo para consertar, para gerar retenção. É uma atitude errada. Não tem como ser remoção, porque ele não está estacionado de maneira irregular. Então, ficamos entre a multa e o recolhimento da CNH. Não é nada tão grave para gerar o recolhimento da CNH, que na verdade é uma medida administrativa e não necessariamente uma infração. Então, só resta a letra B, multa, que é a nossa resposta correta. Então, toda vez que for uma atitude errada, vai gerar multa. Quando tiver algo para arrumar, algo para consertar, vai gerar retenção. E quando o veículo estiver estacionado em local proibido, aí sim vai gerar a remoção. Essa pergunta também cai absurdamente. Usar no veículo equipamento com sons em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. A. Infração grave, penalidade e multa, medida administrativa retenção do veículo para regularização. B. Infração leve, penalidade e multa. C. Infração gravíssima, penalidade e multa e apreensão do veículo. Ou D. Infração média, penalidade e multa e a medida administrativa de remoção do veículo. Bom, primeiro, não está estacionado irregular, então descarta a letra D, que é remoção. Não coloca a vida de ninguém em risco, então descarta
a letra C. Ficamos entre a A e a B. Só que note, nós temos o som. O som, ele está em desacordo, ele está fora do que poderia ser. Então, tem algo para arrumar, tem algo para consertar. Por isso que vai gerar a retenção. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Infração grave, penalidade e multa e a medida administrativa de retenção do veículo para regularização porque tem um equipamento que não está de acordo com as autorizações do CONTRAN. A desobediência ao sinal vermelho ou a parada obrigatória é uma infração gravíssima que será punido com A. Multa e apreensão da CNH. B. Multa. C. Multa e remoção do veículo. Ou D. Multa e apreensão do veículo. Vamos de dica? Primeiro, não tem nada tão grave a ponto de gerar a apreensão. Então, descarta a letra A, descarta a letra D. Esse veículo, ele não está estacionado de maneira irregular para gerar a remoção da letra C, certo? Então, descarta também. Então, só sobrou a letra B, multa, que é a nossa resposta correta, ou seja, é uma atitude errada. Toda vez que for uma atitude errada, vai gerar apenas multa. Então, essas foram algumas questões do simulado oficial. E agora eu vou dar uma reforçadinha com vocês nas questões oficiais que caem na prova teórica. E a primeira delas, e muito cobrada, são as definições. Primeiro, o que constitui infração de trânsito? A inobservância a qualquer preceito. Preceito do quê? Lembra que nós vimos lá na primeira questão do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. E ele também pode perguntar, o condutor de veículo, ele comete uma infração de trânsito quando? Quando ele faz algo errado, ou quando ele não faz, quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Então, infração de trânsito é inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, que é a sigla CTB, válida em todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, e o condutor comete infração quando ele deixa de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Lembrando que o CTB, ele tem validade em todo o território nacional. Todos os estados, em todas as cidades, as regras, as normas, as placas são as mesmas. Logo, o conteúdo desse canal aqui, ele é válido sim para todos os estados do Brasil, para todo o território brasileiro. Próxima pergunta diz o seguinte: é uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. Penalidade seria a advertência por escrito, ou poderia ser também a suspensão do direito de dirigir. Então, aqui nós temos dois exemplos de penalidade: advertência por escrito na primeira questão e a suspensão do direito de dirigir na segunda. Lembre-se daquela dica: se ele estivesse falando de medida administrativa, aí estaria correto o recolhimento da carteira, estaria correto remoção. Mas ele não está falando de medida administrativa, ele está falando de penalidade. Poderia ser advertência, poderia ser suspensão, entre outros, tá? Então, penalidade não começa com R. O que começa com R são as medidas administrativas, tipo remoção, recolhimento, entre outros. Duas infrações que também caem bastante, que é, primeiro, transitar com veículo em ciclovia ou ciclofaixa. Transitar é uma infração gravíssima, sujeito a multa. Por quê? Você está colocando a vida da outra pessoa em risco, além da sua. Agora, estacionar o veículo sobre a ciclovia ou ciclofaixa é uma infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, anotem aí. É muito importante vocês fazerem as anotações. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, infração gravíssima, sujeito a multa. E estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, sujeito a multa e remoção. Remoção por quê? Porque esse veículo está estacionado de maneira irregular em local proibido. Então, anotem aí. Ciclovia, ciclofaixa, transitar, infração gravíssima, estacionar, infração grave. Essa outra questão aqui é muito parecida com aquela primeira que nós vimos lá dos dois condutores, mas aqui ele está falando, né, que nas infrações de natureza média e leve são computados, respectivamente, os seguintes pontos na CNH do proprietário do veículo. Primeiro, gravíssima é 7,
grave é 5, média é 4, leve é 3, ok? Ele falou na palavra respectivamente. Respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro, uma infração média. Média, quantos pontos? 4. Infração leve é quantos? 3. Então, a resposta será 4 e 3. Reforçando, gravíssima 7, grave 5, média 4, leve 3. Se foi uma média, 4 pontos. Se foi uma leve, 3 pontos. Então, a resposta correta, 4 e 3. É uma infração gravíssima. Ultrapassar pelo acostamento e cruzamentos também seria em aclives e declives, em faixa contínua, entre outras. Ultrapassagem, 95% das vezes vai ser infração gravíssima. Então, infração gravíssima, ultrapassar pelo acostamento ou em cruzamentos. E a segunda, ele fala da penalidade de advertência por escrito. Poderá ser aplicada a critério da autoridade de trânsito nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. A advertência por escrito é aquele puxãozinho de orelha. Não é a multa, não é a infração, é um puxãozinho de orelha alertando o condutor que ele cometeu a infração. E vai ser nas infrações de natureza leve ou média, desde que o infrator não seja reincidente na mesma infração nos últimos 12 meses. Estacionar, preste bem atenção. Estacionar o veículo em locais e horários proibidos, especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar é. Lembra que eu falei para vocês que toda vez que tiver estacionado em local proibido, vai gerar remoção? Então, vocês já podem ir direto pela medida administrativa, que é remoção, que quase sempre só vai ter uma alternativa. Então, nesse caso, infração média, 4 pontos na CNH e a remoção do veículo. Agora, olhem essa outra aqui. Quando o condutor circular com qualquer uma das placas sem condições de visibilidade, será punido com multa, que é a penalidade, e a remoção do veículo, que é a medida administrativa. Mas, prof. Lu, ele não está estacionado de maneira irregular, não está. Só que prestem bem atenção. A identificação externa do veículo é feita por meio da placa. Se essa placa não tem condição de visibilidade e essa pessoa cometeu uma infração ou mesmo um crime no trânsito, ela não poderá ser identificada. Por isso que vai gerar a multa mais a remoção do veículo. É proibido o uso da buzina no perímetro urbano no horário compreendido entre 22 e 6 horas ou então aonde tiver essa cornetinha cortadinha. Lembrando, né, que todas as placas de regulamentação, que são as placas vermelhas, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações. Sempre que tiver um corte, é uma proibição. Então, tem a cornetinha cortada é proibido ou então entre 22 e 6 horas da manhã. E se ele perguntar sobre o uso da buzina, é permitido com toques leves. Então, é proibido entre 22 e 6 horas. Ela vai ser permitida na via pública, mas com leves toques. Permitido com leves toques, proibido entre 22 e 6 horas ou então aonde tiver essa cornetinha cortada. Transitar com o veículo, produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN ocasionará. Prestem bem atenção. Tem algo errado, tem algo para arrumar, certo? Então, infração, cuja penalidade será multa e retenção do veículo para regularização. Toda vez que tiver algo para arrumar, algo para consertar, algo faltando, vai gerar a retenção do veículo para a regularização. E toda vez que esse veículo estiver estacionado de maneira irregular, aí vai gerar a remoção. Então, ó, para ficar fácil para vocês entenderem, eu fiz esse slide aqui. Multa é a penalidade. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação, poderia ser advertência por escrito. Multa é a atitude errada. Furar o sinal vermelho, por exemplo, é uma atitude errada, ok? Agora, a retenção e a remoção são medidas administrativas que sempre irão começar com a letra R. A retenção é quando tem algo para arrumar, tem algo para consertar, tem algo faltando, certo? A remoção é quando eu estou estacionado de maneira irregular.
atrapalhando a circulação dos demais. Então, multa é uma penalidade quando tem uma atitude errada, ok? A retenção e a remoção são medidas administrativas que sempre vão começar com a letra R. A retenção é quando tem algo para arrumar, tem algo para consertar. E a remoção é quando eu estaciono de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Lembrando que, no caso da remoção, quando o veículo for removido, o proprietário vai ter que pagar a multa, as despesas com o guincho e as despesas com a estadia. E ele tem até 90 dias para realizar esse procedimento. Senão, infelizmente, esse veículo vai a leilão para poder pagar, né, todos os débitos que ele tem. Então, mais uma vez, multa é uma penalidade. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, cassação, advertência por escrito. São atitudes erradas. Multa, atitude errada. Retenção e remoção são medidas administrativas que começam com a letra R. Retenção, quando tem algo para arrumar, tem algo errado, tem algo faltando. E a remoção é quando eu estaciono de maneira irregular, atrapalhando a circulação dos demais. Na remoção, o condutor vai ter que pagar, o proprietário do veículo vai ter que pagar as multas, vai ter que pagar guincho, vai ter que pagar a estadia para poder reaver novamente esse veículo. Gratidão a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que esse vídeo possa agregar conteúdo para garantir a aprovação de vocês, ou quem sabe até gabaritar a prova teórica. E claro, que eu vou reforçar, né, se você chegou até aqui, você gostou, você entendeu, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias, sim, todo dia aqui tem videozinho novo e atualizado para vocês aqui no canal, feito com muito amor, com muito carinho, com muito respeito por todos vocês. E claro, né, deixa o joinha, comenta aqui de qual cidade, de qual estado vocês estão vendo esses vídeos e compartilhe esse canal com todo mundo aí que você sabe que está passando pelo processo da primeira habilitação. Gratidão também pelo carinho de todas as mensagens e todos os feedbacks que eu tenho recebido aqui no canal. E vou continuar desejando a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e acompanhe o último vídeo de sinalização na sequência.